Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer um vídeo que 10 entre 10 booktubers ama fazer, que é o vídeo com as melhores leituras do ano. Talvez eu esteja um pouquinho atrasada, mas antes tarde do que nunca. Então eu vou trazer aqui nesse vídeo quais foram as minhas melhores leituras de 2021. E essa lista que eu trouxe hoje, ela é completamente aleatória, eu não consegui fazer um ranking e colocar um livro na frente do outro, principalmente por causa de quem? Dele mesmo, meu querido e amado Stephen King. Então eu simplesmente não sou mais capaz de opinar e colocar um livro na frente do outro, então vai ser completamente aleatório. E é claro que no ano passado o Stephen King me rendeu leituras incríveis, então sim, vai ter Stephen King em peso nesse vídeo. E lembrando que todos os livros que eu citar vai ter o link de compra da Amazon aqui na descrição, se algum te interessar. Tem um link também geral que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, que me ajuda com uma pequena comissão e sem que mude em nada no valor final da sua compra. 2021, então, para mim foi um ano super produtivo, minhas leituras renderam bastante, eu consegui finalizar 43 livros entre leituras e releituras, o que para mim é um número excelente, porque foi o que deu para ler. Mas foi excelente porque eu conheci autores novos e autores que inclusive entraram nessa lista. Eu também fiz releituras que acrescentou demais na experiência de leitura e aqui nessa lista também acabou entrando releitura. E 2021 teve muito livro favorito, livro 5 estrelas. Então assim, para mim foi muito difícil selecionar as 12 melhores leituras do ano. Mas isso também, né, porque eu acabo selecionando melhor as minhas leituras, então eu já escolho algum livro que tem um grande potencial de me agradar, mas desses livros que eu escolhi, eles me agradaram muito, mas eles me tocaram de um jeito diferenciado e é por isso que eles entraram nessa lista. E para já começar com o grande responsável pela maioria dos vídeos desse canal e pela maioria das minhas leituras, ano passado eu conheci e amei esse livraço Christine, do mestre querido Stephen King. E que livraço, um livro absurdo que muita gente acaba conhecendo já por causa da adaptação, que é bem conhecida, e também por causa da sinopse, que é basicamente um carro que sai tacando terror numa cidadezinha. Só que essa é uma sinopse, até assim, muito superficial. Eu acho ela bem basicona, perto, assim, da grandiosidade que é esse livro. E, assim, é uma escrita muito fluida, muito gostosa. Os personagens são apaixonantes. O King, mais uma vez, aborda com perfeição a amizade dos dois personagens principais até a chegada aí da Christine, que é o carro maluco, e é uma delícia de acompanhar esses personagens, acompanhar a trajetória deles, a trajetória da Christine. E o King, assim, eu acho que é o ponto alto da escrita dele, ele manja muito. Quando ele descreve a amizade entre personagens, é muito gostoso de ler, muito gostoso de acompanhar. Esse aqui eu realmente não vi as páginas passando, apesar dele ser um livro grandinho, né? Ele tem 600 e poucas páginas, mas fluiu demais que eu nem vi. E apesar de ter sido um livro que eu li bem no início do ano, foi um livro assim para mim tão marcante que até hoje eu lembro assim nitidamente da sensação que eu tive lendo. Então é um livro incrível do King que eu super recomendo. O próximo livro que entrou para a lista de melhores livros do ano foi meu primeiro contato com o autor, que foi O Homem de São Petersburgo, do Ken Follett. E esse daqui já tem vídeo no canal, um vídeo resenha. Eu vou deixar todos os livros que tiver já resenha, eu vou deixar nos cards, mas também aqui embaixo na descrição. E esse livro aqui, que ficção histórica incrível. Eu li esse livro e quando eu finalizei a leitura, já coloquei um monte de livro do homem, do autor, lá na minha wishlist, porque me deu muita vontade de ler vários outros livros do autor, inclusive
tá na meta desse ano ler A Queda dos Gigantes, que é aqueles baita calhamaços, mas que já coloquei na meta porque eu sei que eu vou amar, porque a escrita dele realmente é muito gostosa. É muito fluida, muito interessante. E nesse livro aqui, ele abordou vários temas que me interessam bastante. Aqui ele vai falar sobre o movimento sufragista na Inglaterra, lá em 1900 e bolinha. A Alemanha estava se preparando para a Primeira Guerra. O Churchill estava ali começando a se aliar com os russos. Só que aí tem um anarquista nessa história que não quer aliança nenhuma. E no meio disso tudo tem treta acontecendo, tem romance, tem muitas críticas sociais. Então eu me apaixonei perdidamente pela escrita do autor e eu super recomendo para quem gosta, né, da temática da ficção histórica. Eu acredito que vai gostar bastante. Próximo livro que também tem resenha aqui no canal é o Daqui para Baixo, do Jason Reynolds. E a resenha desse livro, ela é bem rápida, porque justamente o livro, ele é curto, primeiro porque ele tem esse formato narrado por versos, então numa sentada já dá para finalizar a leitura. Foi o que eu fiz a leitura e concluí numa tacada só. E essa resenha acabou ficando bem curtinha, porque realmente não dá para falar muito do livro sem acabar entregando alguma coisa da história. E mesmo assim, mesmo sendo uma leitura curta, para mim ela foi assim muito impactante. Eu acho que é bem difícil ler esse livro e acabar saindo ileso dessa história. Acho difícil você ler e sair a mesma pessoa, principalmente porque aqui o autor ele vai abordar temas muito reais, como a violência em comunidades periféricas, como o sentimento de vingança tem um poder, né, de criar um ciclo eterno e vicioso, e como pode afetar tantas pessoas. E esse livro aqui, ele se passa num elevador, né, como a capa dá a entender, inclusive ela tem esse prateado do elevador. E o personagem principal, conforme ele vai, né, parando nos andares, ele vai refletindo sobre uma decisão que ele precisa tomar. E foi assim, um soco no estômago, mas assim, foi um soco rápido. Eu só levei e fiquei ali jogada, largada, sem nem saber o que foi que me atingiu. Então assim, é um livro incrível, me emocionou demais, então não tinha como não entrar para a lista de melhores do ano. Eu super também recomendo. Só que assim, eu recomendo com ressalvas, porque eu vejo muita gente que, com relação ao final dele, ficou meio assim. Eu, particularmente, amei, mas eu vejo muita gente que ficou com o pé atrás, então só dá pra saber e descobrir lendo. O próximo livro também tem resenha aqui no canal. Eu amo que a maioria das melhores leituras do ano eu consegui fazer uma resenha. E esse daqui foi As Mulheres do Nazismo, da Wendy Lauer. E a autora, que também é historiadora, ela aqui nesse livro ela abordou várias temáticas que eu acabei presenciando ao longo da vida e que já me fazia refletir bastante, só que aqui ela conseguiu organizar essas ideias. Então aqui ela vai abordar como, por exemplo, essas mulheres, né, que serviram o regime nazista, se elas se consideravam mulheres feministas, se outras pessoas consideravam essas mulheres feministas. Então, para mim foi uma leitura muito esclarecedora. Eu acho que esse tipo de leitura, né, de não ficção, leituras reais, sobre acontecimentos reais, eles são atemporais, principalmente, né, da temática da Segunda Guerra, que hora ou outra a gente ouve algo do tipo, algumas pessoas querendo que existam partidos sobre isso, então a gente sempre acaba ficando meio assim quando se trata, né, dessa temática. Então é muito bom ler cada vez mais livros sobre essa temática, que é uma temática incrível, que é muita informação, tem muito livro sobre o tema, e é um tema que eu sou obcecada, eu não me canso dessa temática. Cada vez mais eu gosto, né, de ler livros com diferentes pontos de vista e com diferentes temáticas. Então aqui ela vai falar justamente focando nas mulheres, as mulheres que serviram o regime nazista. Então aqui vai falar, né, qual foi a contribuição dessas mulheres, por que elas contribuíram, qual foi a motivação delas e qual o impacto dessa contribuição
tanto na guerra quanto no pós-guerra. Então, assim, livraço eu amo forte. O próximo livro é mais um livro do mestre Stephen King, que também tem resenha aqui no canal, com todas as suas críticas sociais, que é o Quatro Estações, que é um livro de contos do Stephen King. Aqui são 4 contos, e não por acaso que eu vim com esse look em homenagem a um dos contos, que é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que tem aquela adaptação aclamadíssima, que é Shawshank Redemption, que aqui ficou traduzido como Um Sonho de Liberdade. Que filmaço! E durante muito tempo, esse livro aqui ficou como o meu preferido do King de todos, mas depois de um tempo eu realmente fui incapaz de opinar. Eu não sei mais qual é o meu livro preferido do King. Eu acho que eu tenho 5 livros no primeiro lugar. Então, assim, não dá mais pra eu classificar, não consigo mais. Mas esse daqui realmente me ganhou, principalmente porque aqui o King ele não traz terror. E aqui o King ele foca mais na sensibilidade humana. Então ele traz temas reais, temas do cotidiano. Ele fala muito sobre sociedade, mas é de uma forma muito sensível. Tem muito drama nesses contos e eu amei. Os 4 contos, para mim, são perfeitos. E, claro, né, como eu falo lá no vídeo resenha, todas as críticas sociais que ele aborda nesse livro realmente foi o que me ganhou, porque o King ele faz isso em todos os livros, mas aqui, para mim, ele fez com perfeição. Para mim, esse livro é absurdo, 0 defeitos. Aliás, o único defeito realmente é que ele acaba. O próximo livro dessa lista é mais um que é ambientado também nessa temática da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma ficção histórica que foi O Segredo da Livraria de Paris, da Lily Graham. E esse livro aqui, ele quase que não entra nessa lista, porque ele não é, assim, um livro grandioso, um livro, assim, super marcante. Mas é um livro que ele me ganhou na simplicidade. Ele é um daqueles livros super fluidos, muito gostosinhos de ler, mesmo com essa temática, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele consegue trazer uma história relativamente leve. Ele é daquele tipo de livro que a gente lê com um sorrisinho besta na cara. Então, ele traz essa temática da Segunda Guerra, mas traz romance também, mesmo que não seja o foco principal da história. Aqui ele vai falar mais sobre família, sobre descobertas de segredos do passado. Então tem, né, esse segredo dessa livraria. Então, assim, é um livro muito gostoso. Ele tem alguns assuntos que podem ser pesados, mas a forma como o livro aborda essa temática, para mim, foi uma forma mais leve. Então, por isso que eu super recomendo essa leitura. Eu acho que tem um grande potencial de agradar, mesmo sendo um livrinho mais curtinho, mas tem uma história muito fluida. O próximo livro da lista é mais um de não ficção, que também tem resenha aqui no canal, que foi o Nas Sombras do Estado Islâmico, da Sophie Cacique. E esse livro aqui, ele me surpreendeu demais, porque eu realmente não estava esperando, por ser um livro mais curtinho, né? Então, é uma história rápida até, mas para mim foi muito impactante. E para mim, ele principalmente cumpre com o propósito dele, que é contar a história da autora, da Sophie Cacique, mas esse é um pseudônimo, né? Não é o nome real da autora, porque vai falar como ela entrou no Estado Islâmico, como principalmente ela conseguiu sair. Então vai falar, né, sobre o que essa autora viveu, quais experiências ela teve, né, quando ela foi inserida dentro dessa cultura. Então ela vai falar quais foram os costumes locais, o que ela presenciou, né, então quais foram as motivações que levaram ela a essa situação, né? E é uma leitura que faz a gente refletir bastante, apesar de ser uma leitura muito introdutória nessa temática, né, de Estado Islâmico. É uma leitura muito sensível, principalmente por se tratar de uma história real. Lá na resenha eu falo, né, sobre a minha opinião, sobre a visão que algumas pessoas tiveram quando elas fizeram essa leitura
só que meio que descredibilizando o autor. Então algumas pessoas não acreditaram muito nessa história, o que eu acho estranho, mas isso eu deixo bem claro lá no vídeo resenha. E eu super recomendo também a leitura para quem tiver interesse, né, para quem tiver essa curiosidade. Como um livro introdutório, eu acho que é bem funcional, cumpre com o propósito. O próximo livro da lista de melhores é mais um livro de ficção histórica, mais um livro que aborda a temática da Segunda Guerra Mundial, e esse daqui foi o Max, da Sarah Cohen Scully. E esse livro aqui também foi uma baita surpresa. Primeiro porque ele nem estava na minha wishlist, eu nem conhecia esse livro. Eu vi que ele estava um belo dia numa promoção, ele estava super baratinho. Então eu acabei adquirindo, a sinopse super me chamou a atenção. Então eu adquiri, fiz o unboxing dele e já emendei nas leituras. E foi um livro realmente surpreendente. E aqui vai contar a história do Max, que é essa criança que nasceu exclusivamente para servir os propósitos do regime nazista. Então, ele é considerado uma criança da raça pura ariana. Só que o diferencial desse livro é que ele é narrado em primeira pessoa pelo próprio Max. Então, a gente vai conhecer a visão dele. Claro que é uma ficção, né? Mas esse é o ponto alto do livro para mim. E foi curioso, né, de ver realmente como fazia muito sentido as reflexões que o Max fazia. Porque ele levanta vários questionamentos sobre si mesmo, sobre as outras pessoas, sobre o regime, sobre os conceitos de moralidade, de ética. Então, realmente, a autora, para mim, ela abordou esse tema com muita sensibilidade. Eu acho que ela acertou bastante em trazer nesse formato em primeira pessoa. E também o que eu achei incrível nessa leitura, que ao longo, né, da leitura, eu consegui traçar vários paralelos de informações que eu já tinha lido naquele outro livro que entrou nessa lista também, o As Mulheres do Nazismo, porque naquele livro, né, de não ficção, um livro real, trouxe, né, a função de alguma das mulheres que serviram o regime nazista, que aparece aqui também. Então, fazer essa relação, né, de história de ficção e não ficção, para mim foi incrível, porque aqui realmente dá para ver que a autora fez um trabalho de pesquisa muito bom. O próximo livro aqui também tem resenha aqui no canal, que foi o meu primeiro contato também com a autora, foi o Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. E que livraço de ficção científica, veio até com um marcadorzinho. Essa edição aqui eu gosto bastante, da Morro Branco. E, como eu falei, né, foi o meu primeiro contato com a autora e também me fez querer ler todos os livros dessa mulher. Que escrita deliciosa, super fluida. Apesar de ser, né, uma ficção científica, a autora, para mim, ela deixou bem claro que ela queria que várias pessoas conseguissem ler a história dela, conseguissem absorver as informações de uma forma muito prática, muito objetiva. Então, tem a questão da inclusão, né? Aqui é uma leitura para todo mundo. E além da autora trazer a temática que eu sou obcecada, que eu super amo, que é a questão da viagem no tempo, ao mesmo tempo ela consegue incluir aqui temáticas que vão abordar sobre racismo, sobre escravidão, sobre violência contra a mulher. E apesar de ser um livro que você consegue ler e absorver bem, ele é um livro muito pesado, ele é muito gráfico. Então ele aborda uma cena de violência bem explicitamente, mas a mensagem que ele traz é incrível, faz a gente também ficar super reflexivo, principalmente pela questão, né, da dívida histórica a respeito da escravidão. Então, foi um livro que super mexeu comigo, realmente bem impactante, muito emocionante, uma leitura incrível. O próximo livro é mais um King e, meu Deus, esse daqui realmente fui pega de surpresa, fui bem impactada, que foi com o Misery, Louca Obsessão. E realmente eu não estava preparada para me sentir tão dentro dessa história. Aqui o King, ele
escreve de uma forma que não tem como você não se sentir realmente fazendo parte daquela situação, querendo ajudar o personagem principal. Então, esse livro para mim foi bem tenso, bem pesado, principalmente porque me gerou vários gatilhos quando eu tava lendo, porque eu já cheguei a presenciar alguns momentos, alguns diálogos parecidos. Então eu me via dentro daquilo, eu relembrava, né, coisas que eu também cheguei a presenciar. Então foram vários gatilhos, um atrás do outro. Mas por isso que eu acabei até lendo um pouquinho mais devagar, tava me dando uma certa agonia, mas é um livraço. Tem a questão também, né, que o King, ele consegue fazer a gente ler a história e sentir repulsa de verdade. Então, é um livro que é impossível não te trazer sensações. Então, justamente, né, pela quantidade de sensações que eu tive lendo esse livro, ele acabou entrando nessa lista de melhores do ano. O próximo livro dessa lista é mais um de não ficção e que foi a minha última leitura do ano para fechar realmente com chave de ouro, que foi o Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris, nessa edição lindíssima da Intrínseca. Realmente é uma edição bem caprichada, encapadura e tudo mais. E esse livro aqui, a grande questão para ele ter entrado na lista de melhores do ano foi mais pelo timing da leitura. Por quê? Aqui vai contar a história do Joseph Lister, que foi o homem considerado o revolucionário na história da cirurgia. Foi médico, pesquisador, e que hoje a gente conhece, né, o Listerine, que foi em homenagem ao Joseph Lister, porque ele conseguia identificar a importância de asepsia nas mãos antes e depois da cirurgia. Então, antes dele, uma cena, né, de uma sala cirúrgica era literalmente um filme de terror. Então, eram os médicos todo ensanguentado, o jaleco todo cheio de pus, era tipo um açougue mesmo, era bem creepy, bem tenebroso, e ele mudou drasticamente para o que hoje a gente vê, né, como um ambiente extremamente limpo, claro, os médicos todos, né, com o jaleco branco, sem nenhum tipo de sujeira, muito pelo contrário. Só que para mim a grande questão desse livro que me fez associar, né, com os nossos dias atuais e que ficou me deixando pensar, né, bastante reflexiva, como o negacionista brota em diversas situações. Aqui não foi diferente. Esse médico, ele recebeu muitas críticas na época de outros médicos, inclusive, né, pessoas da área da ciência, que tratava esses procedimentos dele como algo de terrorismo, como se fosse realmente uma atitude drástica, deixar um ambiente no mínimo limpo, no mínimo aceitável. Então os médicos falavam que esse cara, o Joseph Lister, queria causar pânico na população, ele queria fazer o terrorismo, que não tinha para que isso tudo, que era só uma gripezinha, quer dizer, que era só uma cirurgiazinha. Então eu lia, né, traçando alguns paralelos na minha cabeça, comparando algumas frases que a gente já ouviu recentemente ao longo da pandemia, que a gente ainda ouve, principalmente em questão das vacinas. Então, assim, realmente foi um livro que a temática já me interessa, né, por eu ser da área da saúde, então eu já fui para essa leitura já interessada, mas realmente essa parte eu achei muito boa. Também ele vai falar sobre a microscopia, então isso já é mais focado a minha área ainda, então achei muito bom. Eu acho que para pessoas que pode ser que não tenha vivência, né, nessa área, pode ser que vá começar a leitura mais focada na parte dos horrores do que da medicina. Mas eu acredito que seja uma leitura um pouco mais técnica, tem uma linguagem um pouco mais técnica. Então pode ser que algumas pessoas interpretem como uma leitura um pouco mais arrastada, um pouco mais densa. Mas para quem realmente tem interesse, né, nessa temática de biografia desse médico, nessa descoberta que ele teve,
Então, realmente, eu acredito que vai aproveitar bastante da leitura. Mas quem leu fora da área, pelo que eu vi, não achou o livro assim tão didático, tão fácil de ler. Mas quem quiser encarar, eu super recomendo. E por último, uma das minhas melhores leituras do ano foi, na verdade, uma releitura, mas que eu tive que colocar nessa lista, porque realmente a sensação que eu tive foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez, que foi o Calhamaço It, a Coisa, esse tijolaço super aclamado do Stephen King, esse livro super hypado e que, não à toa, realmente eu entendo super quem escolhe ler esse livro do mestre como o primeiro contato com o autor. Eu acho que realmente é uma escolha muito boa para quem já, né, gosta das adaptações, para quem já tem o hype da história. Então eu super entendo. E esse livro aqui, eu li a primeira vez, já tem mais de 15 anos. Então, além de fazer muito tempo, na época eu li ao longo de um ano inteiro. Então, demorou muito, eu realmente não estava tão envolvida com a história. Mas nessa releitura, assim, foi outra experiência. E aqui, para mim, esse livro, ele é perfeito, porque o King conseguiu reunir em um único livro várias temáticas e vários motivos pelos quais ele é o meu autor preferido da vida. Então, a quantidade de crítica social que ele traz em uma única obra é assim, absurdo. Aqui ele traz a temática do terror, né, com o Pennywise e tudo mais, o palhaço e tudo. Só que ele ainda consegue falar sobre bullying, machismo, violência contra a mulher, homofobia, racismo. Ele mais uma vez traz e aborda com perfeição a amizade desses personagens, que é uma delícia de acompanhar, tanto quando eles são crianças, quanto também na vida adulta. Então ele fala, né, sobre o trauma dessas pessoas individualmente e como cada um lida com esses traumas. E como cada um também ajuda um ao outro a lidar com eles. Então, tem uma mensagem muito bonita, é muito apaixonante. Eu amei ler esse ano, foi realmente uma jornada incrível, é maravilhoso, perfeito e que eu também super recomendo. Mas, como nem tudo são flores, como eu tô nessa jornada, né, de ler todos os livros do Stephen King em ordem cronológica de publicação, essa jornada acaba me rendendo esse tipo de leitura incrível, leituras absurdas, leituras apaixonantes, mas também rende outras leituras não tão boas, muito pelo contrário. Então, também teve muito livro o ano passado do Stephen King e algumas outras leituras bem que eu considero as piores leituras do ano, mas que isso vai ficar como tema do próximo vídeo. Então, já aproveita para se inscrever no canal para me acompanhar aí nesses próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, já aproveita também, já senta o dedo no botão do like e me conta nos comentários qual foi a sua melhor leitura de 2021, quais foram, né, as suas melhores leituras e muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!